Olá, eu sou a Anne London e hoje vou trazer o meu relato da quarta onda. Uma onda bem difícil. Vem comigo. Então, fazendo uma retrospectiva do que aconteceu na terceira onda, eu realizei um pedido, eu reconectei com uma amiga minha que era muito importante para mim, foi o maior presente da terceira onda. Eu decidi investir no tudo ou nada, na minha, no meu despertar espiritual. O que eu procuro mesmo, na realidade, é me manter numa linha desperta, manter a minha energia em alta, a minha vibração, porque no caminho a gente fica, desce, volta. Eu gostaria que essas descidas não fossem tão acentuadas. Então eu resolvi ir pro tudo ou nada. Eu acho que esse ano é um ano incrível na minha numerologia, no planeta que me rege e tudo que eu vivenciei na minha espiritualidade até hoje. Esse ano é um ano decisivo e eu decidi investir tudo nele. Então eu não poupei esforço, recursos financeiros, energéticos, espirituais, paguei o curso do Daniel Atala, o TAP, que foi muito bom para mim, porque eu me conecto com a forma dele ensinar a espiritualidade livre. Eu também fiz o curso de Reiki, comprei cristais, comecei a cuidar do físico, né? Me matriculei na musculação mesmo não gostando. Então a terceira onda foi uma onda que teve algumas mudanças, eu me senti mais ativa, realizando, e foi assim que eu encerrei a terceira onda e fui toda animada para a quarta onda. Bom, finalizando a terceira onda, foi muito bem, gostei muito da terceira onda, tive muita energia, finalizei projetos, estava bem animada, achei que ali o trem ia andar de vez, né? E que a quarta onda ia ser sucesso total. Então vamos lá para os pedidos da quarta onda. Gente, pediu o que todo mundo pede: prosperidade, vitalidade, viagens físicas, astrais, conexão com seres espirituais que eu tenho afinidade, cursos, basicamente isso. Só não pedi livros e consciências porque não funcionou para mim. Não tive resultado nenhum. Tenho muita curiosidade de saber como porque as pessoas narram, né? Então, assim, eu sei na teoria, eu queria viver isso na prática, queria viver isso em mim, mas não tive resultado nenhum, não pedi, tá? Então, vamos lá. Achei que a quarta onda fosse sucesso total e não foi. Foi a pior onda de todas. Muita dor de cabeça, muita enxaqueca, incapacitante, tá? Eu tava toda animada, que eu tinha entrado na musculação, eu tava fazendo musculação animadíssima. Faltei muito, tipo, faltava 20 dias seguidos, depois conseguia fazer só 2 dias de musculação. E assim, 2 dias para mim na semana já era uma vitória para quem estava faltando 20 dias. Muita depressão, muita depressão, muita inércia. Foi uma onda bastante difícil. Bom, quais os resultados que eu tive? Eu continuei muito magnética, as pessoas se interessando muito em mim, em todos os sentidos, tá? Eu senti essa energia. Eu fui no banco com meu pai, tinha um senhor lá em coma, semicoma, porque eu acho que tem que fazer prova de vida, sabe? E ele foi, usava fralda, foi assim a
filha dele segurando ele e de repente ele dormiu em pé, ela lá no caixo com ele, ele dormiu e aí eu me ofereci para ajudar ela. Ela falando, acorda pai, e ele lá assim, né, sem mover. E aí eu ofereci para ajudar ela, na hora que eu segurei nele, ele fez assim, ó. Isso bateu, sabe as coisas que batem no seu espírito? É como se, tipo, minha luz tivesse acordado ele. E ela falou assim, oh, acordou. E ele olhou dentro dos meus olhos. Para uma pessoa em coma, totalmente com demência, né, senil. E assim, na hora eu falei com ele, olha a vida, olha, aproveita esses últimos momentos. A festa está acabando, olha, aproveite a vida. E na hora eu fiquei bem estática, assim, tipo, eu acho que eu deveria ter falado mais coisas para ele, assim, mas foi num susto, sabe? E eu senti que foi essa questão de magnetismo que tocou nele, essa energia. Eu descobri a constelação familiar, eu já vinha pesquisando há mais de 2 anos, a constelação, mas nunca tinha tido vontade de fazer. Eu fui levar meu pai no posto de saúde, esperando lá, né, na UPA, e eu conversei com a mulher que tinha feito constelação com a pessoa aqui em Moc, na minha cidade, e ela falou, né, quinta-feira você pode assistir, se você for constelar você paga, se não for, você assiste gratuitamente. Eu fui assistir e assim, não era nada que eu pensava, eu fiquei assim, extasiada, encantada com a constelação e resolvi fazer, tá? Então, nesse investimento na quarta onda, eu, apesar de ter sido uma onda com muitas restrições financeiras, eu fiz a constelação, gostei muito, me mostrou muita coisa que eu tinha apenas noção, outras eu achava que era coisa da minha cabeça, e para mim foi muito bom. Assim, é muito difícil você se olhar de fora, sabe? Porque uma pessoa te representa e ela te representa, e é muito duro você se olhar. E eu fiz a constelação, a quarta onda foi uma onda de muita depressão, né? Então, me ver ali deprimida foi muito difícil, sabe? Foi muito difícil. Bom, eu resgatei um cachorrinho, cuidei dele e depois ele foi adotado. Tive um gasto financeiro aí, porque você, quando se resgata o cachorro da rua, né, tem que levar no veterinário, vacina importada, Bravecto para pulga, carrapato, enfim. Mas isso para mim é uma coisa que eu faço de coração e prefiro me privar de algumas coisas do que deixar o animal desamparado. Normalmente eu faço doação, né, para ONGs, então nessa terceira onda o dinheiro foi todo pro cachorrinho. Enfim, por que eu tô falando isso? Porque vou voltar nesse assunto daqui a pouco, tá? Uma coisa bem interessante, eu tive uma visão na minha meditação, como eu venho falando, o meu maior benefício em fazer a ressonância harmônica foi a rotina de meditação. Então, eu meditando, né, de manhã e à noite, ou à tarde e à noite, na quarta onda, com essa depressão, essa inércia, essas dores de cabeça incapacitante, eu meditei pouco, tá? Mas meditei pouco, mas muito acima da média para qualquer pessoa. Eu só não meditei da forma que eu estava meditando de manhã e à noite. Tipo, eu estava meditando uma vez por dia e ao invés de meditar 1 hora, meditava 20 minutos, tá? E em uma dessas meditações eu vi uma mulher de vermelho e isso me intrigou. Quando eu vejo as coisas, eu não sei se eu vejo, eu tenho que ter uma prova.
E aí, tá vendo essa estante de livro aqui? Então, caiu um livro dessa estante, não tem nenhuma chance desse livro ter caído sozinho. E ele caiu numa página que estava falando de Maria Madalena. Eu relacionei porque foi logo um dia, né, no dia após que eu tinha tido a visão, né? E aí eu fui procurar na internet e Maria Madalena tem relação com uma mulher de vermelho. E aí eu achei muito interessante isso, tá? E depois eu entrei no Paranormal Experience e tinha também, apareceu lá, do nada também, é, um podcast sobre Maria Madalena. Aconteceram algumas coincidências, então eu acho que sim, a visão que eu tive foi de uma energia dela ou de alguém muito ligado a ela. Então, eu ia fazer uma depilação a laser que eu já estava enrolando a moça há muito tempo e ela tinha me dado um desconto e eu já estava com vergonha, né? E porque a quarta onda foi uma onda difícil financeiramente, então no último mês da onda, né, nos últimos 30 dias, eu eu tenho muita vergonha disso, eu me sinto na obrigação quando a pessoa me dá um desconto, eu falo que vou fazer, mesmo sem poder eu fui, né? E aí eu fiz uma parte pequena e pensei, ela podia me dar a axila. Mas assim, não tinha nem chance, né? Porque ela já tinha me dado um desconto grande. E aí lá, fazendo a depilação a laser, a moça falou assim, vou fazer sua axila. Isso foi uma coisa que eu mentalizei no banho antes de ir. Então, eu achei sensacional. Eu tive muita intuição, eu fiz um jejum de 24 horas, eu lutei com um ser de uma vibração baixa, eu encaminhei alguns seres também, que mais? E agora eu vou contar uma história que para mim foi muito importante, tá? Nessa onda. Quando uma pessoa fala uma coisa para mim, quando a mesma coisa acontece duas vezes, eu acho que é um sinal, o mundo espiritual, o universo, Deus, o que você preferir falando comigo. E aí tem um lugar espiritualista muito famoso, começou em Brasília, e assim, há muito tempo atrás, muito, 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 quando começou, eu era adolescente, eu vi uma propaganda, uma matéria no Fantástico e falava de ufologia também, né? E eu era muito ligada à ufologia, ainda sou. Eu achei que se tratava disso, sabe? E uma pessoa aqui em Montes Claros, né? Uma pessoa me falou sobre isso e logo depois outra pessoa me falou sobre isso do nada. E aí eu fui lá, entendeu? Achei que era recado, fui lá. Não era nada do que eu pensava, é mais ou menos espírita, mas eles recebem trabalham com pretos velhos, com caboclos, não é umbanda, é tipo umbanda com espiritismo, mas é uma filosofia própria, tá? E aí eles, 3 médiums, né, incorporados, me falaram que eu tinha uma mediunidade grande, que eu tinha que desenvolver e me convidaram para fazer parte da casa. Só que o último, ele foi muito incisivo, sabe? Ele falou para mim que eu tinha uma mediunidade muito grande, que eu tinha que trabalhar e eu não queria trabalhar. Por que você não quer trabalhar? Por que você não quer servir? E eu falei, eu quero servir, eu estou à procura disso, mas eu quero um lugar que ressoa comigo, que eu me sinta conectada com o trabalho. E eu não encontrei isso ainda. Enquanto isso, eu estou servindo da minha forma, incentivando as pessoas e trabalhando o meio espiritual. Ele falou assim, olha, servir não é
você se divertir com seus amigos, é trabalho. Você não tem que conectar com a parte espiritual, você tem que servir. E você não quer. Falou tanto na minha cabeça, no final ele falou assim: você tem muita raiva dentro de você. Cara, não tenho, sou muito bem resolvida com a minha vida, com tudo, com o que eu não concretizei, com sonhos que eu deixei para trás, sou bem resolvida com tudo. Mas enfim, eu fiquei com isso na cabeça, porque quando as pessoas falam as coisas comigo, por mais que eu não goste, eu reflito, tá? Porque às vezes é uma parte de mim que eu não esteja vendo. E eu fiquei refletindo isso e eu fiz essa pergunta nas minhas meditações, sabe? Aí um dia eu estava passeando com o meu cachorro, logo depois, uns 2 dias, estava passeando com o meu cachorro. E assim, a gente mora num bairro classe média baixa, tem umas favelinhas aqui perto, e é um bairro muito católico, muito tradicional. E assim, veio uma mulher de uns 70 anos, ela viu meu cachorro, falou: ai, que bonitinho, passou a mão no cachorro. Aí eu vi que no pulso dela tinha uns números de Grabovoi, eu reconheci o 520. Mas assim, eu achei que fosse coisa da minha cabeça, eu sempre acho que são coisas da minha cabeça, coincidência, sabe? Porque ela poderia ter escrito aqueles números ali para lembrar alguma coisa. E aí ela começou, né? Sabe que os cachorros são seres muito espiritualizados. Achei interessante. E aí eu comecei a conversar com ela, né? Ah, eu sou vegetariana, eu gosto muito de ervas, eu às vezes, né, passo chá em casa. E aí ela foi conversando, de repente ela olhou para mim e falou assim: o que você quer me perguntar? Você tem uma pergunta para mim, faça. Me deu um branco na hora, eu falei assim: não tenho. Ela: tem sim, faça a pergunta. Aí eu lembrei, sabe? Aí eu falei: olha, aconteceu isso e isso, e eu queria saber se a entidade, né, tá correta, se eu tô com preguiça de trabalhar, se eu não quero trabalhar, eu tenho dons e tô desperdiçando meus dons, né, não quero trabalhar. Ela falou assim: não, você pode trabalhar da sua forma. No dia que você encontrar um grupo, uma filosofia, um lugar que você se conecte, aí você vai trabalhar nesse lugar, ou não, ou você nunca vai encontrar e vai continuar trabalhando sozinha. Isso não tem nada a ver. Aí eu lembrei, sabe, gente, porque olha só, os cristãos falam assim: se você não aceitar Jesus, sua vida nunca vai dar certo. Aí você vai no centro espírita, eles falam: você tem mediunidade, se você não desenvolver, nada vai dar certo na sua vida, porque os espíritos te perturbam e você tem que desenvolver sua mediunidade, senão nada vai dar certo. É a mesma coisa, eu só escutei de uma forma diferente. Então eu venho escutando isso há anos, só que de forma diferente. Então, até no budismo, que eu sou budista, né, em alguns grupos eu escutei isso de forma diferente também. E é uma questão que eu sempre questionei, porque eu prezo muito minha liberdade, meu livre-arbítrio de escolher. E eu me senti ameaçada todas essas vezes, chegou no ponto que eu me distanciei. Então, foi uma resposta, tá? E aí tá, se não bastasse, a espiritualidade me respondeu pela segunda vez. Como me respondeu? Eu tenho uma amiga que está passando por uma dificuldade e eu fui mostrar para ela que se ela fizesse a pergunta para o universo de uma forma que ela realmente queira a resposta, que a espiritualidade, Deus, o universo responderia para ela.
E aí contei essa história. E ela é espírita. E aí ela falou assim para mim, Anne, eu sinto muito de te informar, mas a entidade, o Preto Velho, tem razão. Você não pode, trabalho é trabalho. Ele falou assim, labuta, você está fugindo da labuta. E ele tem razão. Vou te dar um exemplo. Quando eu cheguei no centro espírita, eu queria trabalhar com crianças. E eles falaram, não, você vai trabalhar separando roupas, sapatos para doação. E eu fui, entendeu? Mesmo não querendo, mexendo com aquelas coisas empoeiradas, eu sou alérgica, mas eu fui, que era servir, entendeu? Então, assim, a gente não faz o que a gente gosta, a gente faz o que é preciso. Então, ele tem razão. Aí eu falei assim, cara, lascou. Aí, gente, que interessante. Aí eu lembrei que de manhã eu tinha mandado uma mensagem para minha prima, pedindo ela se ela não tinha umas roupas de doação, porque tem uma família que tá com umas meninas adolescentes. E adolescente, você sabe, né? Quer ficar bonitinha, né? A gente fica mocinha, quer usar uma roupinha mais interessante e tal. E eu vi e lembrei de pedir para ela, sabe? A espiritualidade respondeu 2 vezes. Então, assim, eu estava servindo e respondeu de forma explícita. Então, assim, façam perguntas que serão respondidas. Esse foi um fato bastante interessante e bem marcante que aconteceu na terceira onda, na quarta onda, né? Outra coisa que eu esqueci de falar, eu pedi para escrever um livro, porque assim, a minha vida toda, desde a adolescência, eu tenho ideias de livros, sabe? Eu começo a escrever quando eu trabalhava como nutricionista na pediatria. Eu cheguei a escrever um livro que acabou sendo só um capítulo e um artigo de um jornal interno da Santa Casa. Então, assim, eu sempre tive essa vontade. Eu tenho alguns livros sobre espiritualidade que estão pela metade. Eu faço os esqueletos, né? Eu coloco os capítulos e vou desenvolvendo uma partezinha e deixo lá para depois desenvolver a dissertação, o texto, né? E aí eu pedi para escrever um livro e esse livro saiu. É um livro que eu fiz nos momentos para a quarta onda, porque eu estava com muita catarse e eu precisava conectar com o tempo, né? Zeitgeist, que é em alemão, né? O espírito do tempo. Porque você só pode despertar, co-criar, se tornar espiritualmente, energeticamente estável através da presença, de estar presente. E estar presente é onde a mágica acontece. Tudo que eu já estudei na minha vida, cabala, budismo, espiritualismo de forma geral, todos falam que você só cria, só modifica o seu passado e constrói o futuro através do presente. Então eu desenvolvi um devocional sobre o tempo. Coisas que eu testei, eu venho fazendo atividades, né, exercícios de estar presente, porque como eu falei anteriormente, minha memória recente não é boa justamente por essa ausência, que eu vou falar em outro momento que eu descobri que é. Então, estar presente é um exercício diário. E eu criei esse devocional. Vai ser um devocional de 12 partes. Cada mês eu vou tratar de um tema. O tema de julho é o domínio do tempo. Ele já está pronto na Hotmart, a primeira versão. Eu estou melhorando ele ainda, mas quem comprar, vem cá.
Quem comprar pode depois baixar também a segunda versão. E ele independe de você fazer em julho, agosto ou qualquer tempo que você queira, porque é um devocional sobre o tempo, tá? São exercícios, cada 8. Olá, pessoal! Eu sou um chorão. Eu tenho 13 anos. Eu sou o neném da mamãe, mas eu choro muito, porque eu sempre quero atenção. Bom, aí foi um fato, né? Foi algo muito importante que eu concretizei na quarta onda, não sei como, com tanta inércia, tanta dor de cabeça, tanta depressão, mas foi a arma que eu consegui para conseguir passar por esse momento difícil. Aí, gente, vem uma parte muito importante, né? Assim, eu trabalhei muito pouco na quarta onda, muito pouco. Tive que gastar com veterinário, tive outras despesas pequenas, mas tive. Fiz constelação familiar, ainda estava pagando o curso do Daniel Atala, então assim, tava difícil, sabe? E aí eu pensei, né? A quarta onda acabou e eu pensei, vou pedir a onda pelo ICA, tá? Porque eu sempre falo, eu pensei, né? Eu sou ou não baixa renda? E aí eu vou pedir pelo ICA. E aí o que acontece? Quando eu pensei nisso, entrou um dinheiro, um trabalho extra apareceu e eu já tinha pedido a onda pelo ICA. Peraí que eu vou organizar os pensamentos. Peraí, gente. Então, a quarta onda acabou aí, foi uma onda bem difícil, psicologicamente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Foi uma onda bastante desafiadora. E terminou, eu falei, não vou pedir outra onda, vou dar um tempo. Aí depois eu falei assim, vou dar um tempo, mas vou ouvir a quarta onda. Então assim, eu melhorei das dores de cabeça, aí fiquei uma semana sem ouvir a onda, aí eu resolvi ouvi-la de novo até eu pedir a outra, mas quando eu coloquei, começou a dar dor de cabeça de novo, eu parei. Aí eu falei assim, eu pensei, né, vou pedir a quinta onda, só que assim, eu tava realmente numa dificuldade financeira, sabe? Eu tava realmente assim, com muita dificuldade e a onda agora é 390, é um dinheiro considerável, né? E aí eu fiquei naquele dilema se eu era carente ou não, tipo, não posso pedir a onda. Mas, tipo, cara, eu como terapeuta, né? Por exemplo, eu sou terapeuta. É o meu trabalho, eu quero receber pelo meu trabalho. Da mesma forma que o professor também quer receber pelo trabalho dele, sabe? Então, assim, e eu sempre falei, o budismo me ensinou muito isso. Tem uma moeda espiritual aí na troca. Eu fiquei nesse dilema, mas estava difícil o dinheiro, aí eu resolvi pedir pelo ICA, né? Isso aí é um assunto para o próximo vídeo. Eu pedi, cancelei, porque aconteceram algumas coisas, e depois a situação mudou novamente, mas é uma história muito interessante que eu vou gravar um vídeo só sobre isso, tá bom? Então a quarta onda acaba por aqui, bem difícil, e esse período aí, entre a quarta e a quinta, eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, porque eu acho que vale a pena. Tá bom? É isso, gente. Obrigada. Até a próxima.
Ô, gente, voltei aqui rapidinho para contar uma coisa muito interessante. Eu já tinha feito o relato da quarta onda. No dia que eu fiz o relato da terceira, lembra que eu falei? Vou aproveitar e fazer o relato da quarta. Eu já tinha feito o relato da quarta, só que desapareceu do CapCut, desapareceu do Shortcut, né? Sei lá como é que chama o aplicativo que a gente usa para fazer os cortes, desapareceu do meu celular. Então, assim, e eu acho que foi algumas coisas que eu falei que eu não deveria ter falado. Então, eu hoje estou regravando por causa disso. Então, a gente tem que confiar no processo, confiar na espiritualidade, ficar atento às perguntas, às respostas, ficar atento às energias. É isso, tá? Voltei aqui só para falar que aconteceu essa coisa interessante.